Reflexão sobre 1 Samuel, hoje o capítulo 28, lemos o versículo 13, diz a palavra: Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Amados, o capítulo de hoje traz um assunto que causa muitas discussões entre estudiosos da Bíblia, o Espiritismo. Afinal de contas, Saul falou ou não com o espírito de Samuel? Não podemos obter a resposta verdadeira se não estudarmos a Bíblia de forma correta, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, versículo 10. Assim como este assunto, todos os outros precisam ser estudados desta forma, buscando respostas em toda a palavra. Percebam que o verso 3 diz que Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos, pois Deus mesmo havia dito: todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, versículo 12. Ora, se é abominação, já aprendemos que Deus não aprova a prática de se consultar mortos e de adivinhação. Saul foi à presença de um médium disfarçado, mas ao descobrir que se tratava do rei que havia mandado matar seus colegas de bruxaria, ela ficou assustada e mais ainda diante do sobrenatural tão diferente das consultas fajutas que estava acostumada a fazer. Ao perceber que ela via algo misterioso, Saul perguntou o que ela via. A resposta da mulher é de arrepiar. Vejo um Deus que sobe da terra, diz o versículo 13. Aquela mulher viu uma figura que ela identificou como um Deus que subia da terra. O sábio Salomão escreveu que os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9, versículo 5. Como, pois, explicar essa aparição? Saul concluiu que aquilo que ela descreveu só podia ser Samuel. Se realmente o fosse, Deus não teria condenado a sua atitude. 1 Crônicas 10, versículo 13 diz a palavra: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor e também porque interrogara e consultara uma necromante. Outra evidência de que não era o profeta Samuel quem falou com Saul encontramos no livro de Jó, no capítulo 7, versículos 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Sem dúvida, aquele ser misterioso não era Samuel, nem tampouco alguém da parte de Deus. Percebam que o falso Samuel disse a Saul no verso 16: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Quer dizer que Deus desamparou Saul e se tornou seu inimigo? Mas que conversa é essa? Sabem que conversa é essa? Daquele que é especialista em distorcer a palavra de Deus, Satanás. Das duas uma: ou aquele Samuel era o próprio diabo, ou um dos seus demônios personificados. Porque, meus irmãos, não é de admirar porque Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ou seja, os anjos caídos, se transformem em ministros de justiça, 2 Coríntios 11, versículos 14 e 15. Deus jamais desampara ninguém. Saul fez a própria escolha de fechar o seu coração para o Senhor, por isso não conseguia mais ouvir a sua voz. Deus não é inimigo de ninguém. Ele nos convida a sermos seus amigos, São João 15, versículo 15. Samuel, como os demais filhos de Deus que já morreram, descansam para ser despertados uma única vez para sempre, no grande dia do Senhor, diz a palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, versículo 2. Portanto, quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos que chileriam e murmuram, acaso não consultará o povo seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Isaías 8, versículo 19. Queridos, cuidado com doutrinas baseadas em textos isolados da Bíblia. Muitos têm usado as Escrituras como fez Satanás no deserto.
Satanás tentou a Cristo usando a palavra de Deus fora do contexto, mas Cristo venceu porque usou-o assim, diz o Senhor. Somos criaturas mortais e só há um que é imortal, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade. 1 Timóteo 6, versículos 15 e 16. Breve vem o dia em que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, versículos 52 e 53. Cristo disse: Eu sou a ressurreição e a vida. O que devemos saber sobre a morte é o que já vimos hoje, que ela é passageira e que muito em breve vai deixar de existir, segundo a palavra em Apocalipse 21, versículo 4. Não perca tempo com os engodos de Satanás, porque ele já está condenado à morte eterna. Apegue-se à promessa daquele que venceu a morte ao terceiro dia e deixou escrito em São João 14:19: Porque eu vivo, vós também vivereis. Vamos orar. Santo Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, porque a Tua Palavra nos esclarece de forma tão transparente este assunto a respeito da morte. Buscamos o perdão dos nossos pecados e a presença do Teu Espírito Santo em nós, nos ajudando a compreender os Teus ensinamentos para não sermos enganados pelo inimigo. Por isso nos abençoa, Senhor. Dá-nos entendimento, compreensão e, acima de tudo, o desejo de obedecer a Tua Palavra de todo o nosso coração. Nós te oramos, nós te agradecemos, no nome de Cristo. Amém.